conseguir assistir até o fim, ou por acaso faltar, vai lá no nosso Classroom e acompanha a aula passo a passo, tá bom? Então, vamos começar. Então, pessoal, a primeira parte, né, que foi vista semana passada, vimos sobre as escalas termométricas. Hoje, dando sequência, vamos estudar o calor e suas formas de propagação. Isso é questão certa na prova. Tá? Escala termométrica não é questão certa, mas propagação de calor é questão obrigatória, tá certo? Então, acompanha comigo aí. Vê lá. O primeiro conceito que a gente aprende é o conceito de calor. Já vimos o conceito de calor na aula passada. O calor é uma forma... Só autorizar a entrada aqui, o vídeo está aí. O calor é uma forma de energia chamada energia térmica, porque nós conhecemos a energia eólica, a energia mecânica, energia elétrica, energia hidráulica. Então, o calor é uma energia térmica. E o importante é com energia em trânsito. Ou seja, lembra que em mecânica você aprende que energia ela não é criada, ela não é destruída. Ela é ou é transformada ou ela é transferida. Então, no caso da energia térmica, essa energia térmica ela é transferida de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura, para que eles atinjam o equilíbrio térmico. Vimos isso na aula passada, que é o princípio zero da termodinâmica. Então, para existir esse escoamento de calor, esse escoamento de energia, precisa ter uma diferença de temperatura entre os corpos. Visto isso, nós entendemos o que é calor e agora vamos entender o que é energia térmica propriamente dita. Então, pessoal, energia térmica é o somatório das energias de agitação das suas moléculas. E depende de quem? Depende da temperatura do corpo e do número de moléculas. Lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se eu tenho muitas moléculas, a energia que eu tenho armazenada no sistema, ela é maior. Então, eu tenho aqui, ó, uma barra de chocolate e eu tenho pequenos pedaços de chocolate. Então, a minha energia térmica, ela vai estar condicionada, né, à quantidade de partículas que nela existem. Tanto é verdade que se você pegar lá o índice nutricional de um alimento, ele coloca que em tantas gramas daquele alimento possui tantas calorias. Tá? Então, a energia, né, que eu tenho armazenada naquele alimento, eu posso verificar dessa forma. Certo? Seguindo. Então, a aula de hoje vamos tratar de quê? Das formas que o calor pode se propagar. E eu já disse a vocês que isso é uma questão certa no Enem e é uma questão certa no seriado. Sempre aparece uma questão dessa na prova. Então, quando se fala em propagação, ou seja, quando eu tenho dois corpos, corpo A e o corpo B, e a temperatura de A é diferente da temperatura de B, vai surgir aqui, ó, o nosso fluxo de calor. Então, esse calor, para se propagar de uma fonte para outro corpo, ele pode se propagar de três formas. A primeira forma, a mais conhecida, é através da condução. Aí você precisa gravar logo de cara que a condução térmica ela é característica principal
dos sólidos. Então, falou em condução, é a forma do que o calor se propaga nos sólidos. Por quê? Nos sólidos, se você for analisar, as moléculas estão muito próximas uma da outra. Então, quando você fornece calor aqui na extremidade, como a molécula está muito próxima, ela vai começar a vibrar. Então, como a outra molécula está bem próxima, a condução é o processo de propagação de calor que acontece, na maioria dos casos, no estado sólido. Então, se por acaso alguém falar que um corpo sólido vai ser aquecido, você coloca logo na cabeça que essa propagação do calor vai ocorrer pela condução. Daqui a pouco eu explico na questão onde é que faz isso. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que, como as moléculas estão muito próximas, quando eu começo a vibrar uma, a outra, como está pertinho, ela vai também atritar com o vizinho. Então, esse calor ele vai ser transmitido molécula a molécula, com um telefone sem fio. A energia ela é transmitida, mas não há transmissão de massa. Por quê? Porque acontece apenas a vibração. Já a convecção, ela é propriedade dos fluidos. Anota aí, dos fluidos. É por isso que aqui, ó, vocês aprendem a tal da a brisa marítima. Durante o dia, ou seja, durante o dia, o vento sopra para uma direção e durante a noite ela inverte. Não é convecção, tá? É convecção, tá? Convecção que é a transmissão da energia com a movimentação de matéria. Certo? Por exemplo, imagine que você esteja na sua sala e o ar-condicionado ele é colocado na parte superior. Próxima aula nossa vai ser só sobre convecção, tá? Hoje a gente vai trabalhar com condução, mas aqui a gente pode adiantar o seguinte, ó. O que é que eu tenho? Esse ar-condicionado ele vai jogar para dentro do ambiente um ar frio. E o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, se ele é pesado, o que acontece? Esse ar termina descendo pela ação da gravidade. Já o ar quente, ele é um ar mais leve. Então, ele termina subindo. Então, por isso que quando se fala em convecção, existe essa troca de massa. Então, você liga lá o jornal, tá a moça lá dizendo, olha, uma massa de ar frio está entrando pelo Atlântico e provocando fortes chuvas em tal região. Certo? Porque essa massa ela está sendo arrastada juntamente com a energia. Já na condução, a energia ela vai, mas a matéria fica. Certo? Então, por exemplo, ó, aqui na chaleira, a água fria ela vai ficar circulando aqui com a água quente, né? A água quente vai tender a subir e a água fria vai tender a descer. Por isso também que o congelador, antigamente, a geladeira, o congelador é colocar na parte de cima. Para quê? Para que esse ar frio, ele desça. Professor, Oi, Luísa. o ar quente, ele sobe ou o ar frio, ele sobe? Isso é devido à temperatura? Deixa eu vou provar para você agora. Rapidinho, vou apagar aqui, ó. Por que que ele sobe, por que que ele desce? Ó, imagine que você tem um balão. Um balão.
E esse balão aqui, você vai colocar ar quente. Certo? Então, quando você esquentar o balão, quando você esquentar o ar, o que vai acontecer com a temperatura do ar? Vai aumentar. Quando o corpo ele é aquecido, o que ele termina acontecendo com ele? Ele termina se expandindo. Eu falei isso aula passada, né? Quando o corpo absorve calor e altera a temperatura, ele altera a sua dimensão. Então, esse ar que está dentro do balão comprimido, ele vai aumentar de volume em todas as direções. E você sabe, lá da química, que densidade é massa sobre volume. Então, se o meu volume está aumentando, quer dizer que a minha densidade está diminuindo. Então, quando um corpo ele aumenta de volume, essa massa quente, esse ar quente, né? Esse ar quente, ele aumenta de tamanho, ele diminui de densidade, ele fica menos denso, ele fica mais leve e termina subindo. Então, por isso que a massa de ar quente termina subindo e a massa de ar frio termina descendo, porque tem relação com o seu volume, que por sua vez tem relação com a sua densidade. Certo? Eu vou voltar a falar sobre isso na próxima aula, quando for explicar a brisa marítima e a brisa terrestre. Quem tiver ansiedade de descobrir, eu coloquei lá no Instagram esse tema. Exatamente por conta da expansão do ar aquecido, ele termina subindo. Então, o ar frio, que está sobre o mar durante o dia, vem ocupar esse espaço na Terra. Então, por isso que durante o dia é a brisa do mar para a Terra. E durante a noite é da Terra para o mar. Tá certo? Mas esse é o tópico da próxima aula. Hoje a gente vai trabalhar, repetindo, com a condução. E a condução é a propagação predominante dos sólidos. A convecção, a gente está falando agora, é a propagação dos fluidos dos fluidos, dos fluidos. Quando fala fluido, tanto é líquido ou gasoso, tá? E temos a radiação. A radiação é aquela propagação através das ondas eletromagnéticas. Ou seja, é aquela onda que ela não precisa de um meio de propagação. Ela se propaga, inclusive, pelo vácuo. Isso justifica por que a radiação solar chega até o nosso planeta. Porque ela se propaga através das ondas eletromagnéticas. Lembrando que isso aqui, ó, também é uma questão forte lá para o Enem. Tá bom? Então, condução, propagação que ocorre nos sólidos, transmissão de matéria, de energia, sem transmissão de matéria. Por quê? Porque a força entre as moléculas é muito grande. Né? Lembra lá que o sólido existe a formação do retículo cristalino, do cristalino. Ou seja, as moléculas estão bem rígidas. Então, o que acontece? Ela aumenta a vibração. Eu acho que tem uma simulação para isso. Espera aí. Próximo slide. Olha. Olha o que acontece. Quando você aquece a extremidade de uma barra em cima do maçarico, as moléculas elas começam a vibrar.
E esse calor, ele é transmitido molécula a molécula. É como se fosse um telefone sem fio. A molécula não precisa chegar na ponta para transmitir o calor. Ela vai transmitindo molécula a molécula. Claro que quanto mais distante do bico de calor, menor vai ser a minha temperatura. Quem aqui nunca experimentou cozinhar e aí você termina esquecendo, né? Você liga lá o fogão, coloca lá a frigideira e esquece a colher sobre a frigideira. E aí você vai abrir a geladeira para procurar o que você vai querer cozinhar. Vai pegar a margarina, vai pegar o ovo, vai pegar lá o pão, né? E aí quando volta e pega na outra extremidade da colher, a colher está quente. Você se queima e termina soltando ela longe. Por quê? Porque se você fornecer um calor numa extremidade, e esse calor ele foi transmitido até a outra extremidade. Logicamente, quanto mais próximo à fonte, maior é essa temperatura. Qual é o planeta que a temperatura é mais elevada? É o planeta Mercúrio. Por quê? Porque ele está mais próximo da Terra, do Sol. Então, o raciocínio é o mesmo. Quanto mais próximo da fonte geradora, maior a temperatura do ponto. E quanto mais distante, menor essa temperatura. Então, lembra lá. Condução é o processo de propagação do calor, no qual a energia passa de partícula para partícula de um meio. Aonde que acontece a propagação por condução? Da fonte, Maria. Quanto mais próximo da fonte, maior a temperatura. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem o ponto A, aqui você tem o ponto B e aqui tem o ponto C. Então, você sabe que a temperatura em A é maior que a temperatura em B, maior que a temperatura em C. Quanto mais perto da fonte, maior a temperatura no ponto. Faz analogia lá com os planetas. Faz analogia com os planetas. Quanto mais próxima a órbita do planeta, maior a temperatura do planeta. Beleza? E aí, ó. Fica ligado, fica atento, ó. A condução acontece principalmente, por isso que eu falo. Falou em condução, lembra dos sólidos. Porque a ligação entre as partículas é mais forte. Vocês vão aprender que essa força de atração, ela depende da distância entre as moléculas. Então, pelo fato da distância ser pequena, por isso que o solo ele é compacto, essa distância é muito pequenininha, essa força de interação é muito grande. Então, a força entre o sólido, ela é maior do que no líquido, do que no gás. Por isso que você, quando aprende, você vê que o sólido, ele tem forma e volume definidos. O líquido, ele tem volume definido e a forma idêntica ao recipiente. E o estado gasoso, ele nem tem volume definido, porque ele ocupa todo o espaço que dê a ele, certo? E a forma também, certo? Certo? Quando a gente for analisar um capítulo chamado mudança de estado físico, certo? Aqui é importante também saber, isso aqui cai de prova, isso aqui, ó. Eu tenho que analisar a mudança do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e o caminho contrário aqui, ó. A gente aprende isso. Então, por enquanto, a gente fica sabendo que um sólido, ele possui forma e volume bem definidos.
Por quê? Porque praticamente, numa visão macro falando, a distância entre as moléculas é muito pequena. Microscopicamente falando, a distância ainda é grande. Tá certo? Já o líquido, ele tem volume definido, mas ele possui a forma do recipiente. Por exemplo, se você colocar água num copo assim e no copo assim, o volume de 1 litro aqui é igual ao volume de 1 litro aqui. Mas ele não vai ter a forma definida. Quem vai definir a forma do líquido é o recipiente. Já o estado gasoso, ele nem tem volume definido e nem forma definida. Ele vai ocupar todo o espaço que você der a ele. Por isso que eu falo brincando. Por isso que o pum, ele é democrático. Uma pessoa solta e todo mundo cheira que está ao redor. Porque o gás, ele tem essa... Professor, Oi. vê, o gasoso não tem volume definido, nem tem A a forma. forma. Isso. E ele tem o quê? E ele tende a ocupar todo o espaço que der a ele. Entendeu? Ah, sim. Então, se você colocar aqui, ó, aqui, por exemplo, nessa sala aqui, ó, nessa salinha aqui, desse tamanho aqui, 1 litro de gás, vamos dizer, 1 metro cúbico de gás, 1 metro cúbico de gás nessa salinha, e botar nessa salinha aqui, ó, também vai caber 1 metro cúbico. Certo? Claro, o que vai mudar aqui, a gente estuda lá em química, é a pressão. Transformações gasosas. Tá certo? Mas a gente não vai ver isso hoje. Tá? Mas hoje precisa saber que sólido tem forma e volume definido. Qual é a característica principal do sólido? É a formação do cristalino. Cristalino. Lá no meu Instagram, @Prof. João Nanes, eu coloquei um texto que fala, aí perguntando, o vidro, ele é sólido ou ele é líquido? Alguém sabe me falar? A explicação está lá, tá? A explicação está lá no Instagram. Vai lá que tem muita coisa importante para vocês estudarem. Gente, para ser classificado oficialmente como sólido, a substância tem que possuir um cristalino, os cristais. E o vidro, durante a fabricação do vidro, a sílica, né, quando ele é formado, e quando ele endurece, não há formação dos cristais. Então, eu não posso afirmar tecnicamente que o vidro ele é sólido. E, logicamente, eu não vou dizer que ele é líquido. Então, na verdade, o vidro é uma substância amorfa. Ou seja, é um sólido que não possui a formação dos cristalinos. Ou seja, é um líquido de tanta densidade que se parece com o sólido. Tá lá no Instagram, tá? Vai lá, copia, salva o teu computador, porque você vai olhar isso várias vezes, tá? Mas é lá. O vidro é um líquido tão duro que parece um sólido. Por quê? Porque ele não tem a principal característica do sólido, que é a formação do cristais. Beleza? A gente chama de substância. Isabel está perguntando se a questão de só. Tem alguns vidros que aguentam calor. Também está lá no mesmo texto no final. Eu falo do Durex, do vidro Pirex. Né? O Pirex
é aquela travessa que você coloca a lasanha, a bela lasanha, e bota no forno. Certo? Então, se você colocar uma garrafa de Coca-Cola, né? Por que o problema? Porque a garrafa, ela não admite muita a dilatação, tá? Então, esse Pirex, ele permite a troca de calor sem existir, é um vidro mais resistente. Se ele quebra, quebra também. Se você esquecer ele lá num forno de altíssima temperatura, ele também ele vai quebrar. Tá certo? Mas isso aqui ainda vem aqui, ó. Calma. Nós veremos isso aqui, ó. Mudança de estado físico. Tá bom? É só um gostinho. Vocês estão muito empolgados, graças a Deus. É bom. Tô achando ruim, não. Tá certo? Lembrando que hoje a gente está analisando apenas a propagação do calor por condução. E, principalmente, ocorre nos sólidos. Por quê? Porque as moléculas estão próximas. Então, a energia ela é transmitida e a molécula fica parada. Imagina aí que não tem nenhum menino na sala, né? Mas você está no campo de futebol e vamos fazer aquela ola, né? Ou seja, a energia ela é transmitida, mas a partícula permanece parada. O que acontece apenas é quando a onda atravessa, ela aumenta momentaneamente de vibração e depois volta ao normal. Isso aqui que eu acabei de falar é tópico de ondulatória. Veja que tudo que eu falo tem um lugar a ser estudado. Ondulatória, que é exatamente aquela formulazinha V igual a lambda F. O mundialmente conhecido como Lambert ferida. Vem lamber ferida. Tá bom? Mas espera que não é ainda a hora. Tá bom? Beleza? Então, o que é que nós vimos até agora? Vimos o que é calor e o que é energia térmica. O calor é a energia térmica em movimento. E o calor se desloca de onde para onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por conta do desnível energético. Professor, calor e energia térmica é o quê? Calor é a energia térmica em trânsito, em movimento. Tá? É o calor que está indo do ponto A para o ponto B. Tá? Falar que uma energia em trânsito é uma energia que está sendo escoada, está sendo transmitida. Certo? E uma das formas desse calor ser transmitido, desse calor ser propagado, é a condução. Aí, ó, anota isso aí, meu bem. Tá bom? Provavelmente, nas questões do SSA2, envolvendo calorimetria, propagação do calor, quando é uma questão prática, matemática, se cobra fluxo de calor. Tá bom? Ou se fala em uma questão teórica, por isso que eu gastei muito tempo falando da teoria, ou uma questão envolvendo a matemática. Então, o fluxo de calor, que é exatamente a quantidade de calor. Por exemplo, quando fala em fluxo, todo mundo aqui sabe o que é fluxo. Por exemplo, se você tem aqui uma torneira e você abre essa torneira, veja que vai existir um escoamento de água, um fluxo de água que a gente representa com a sigla assim, ó, o zero cortado. Isso significa fluxo. Que quando se fala em água, a gente fala em vazão. E a vazão é medida em quê? Em metros, ou metros não, em litros por segundo, né? Litros
litros por segundo. Litros por segundo. Quer dizer o quê? Que em cada litro está passando por aqui, ó, uma certa quantidade de água. Então, fluxo é a grandeza que mede a quantidade de alguma coisa que atravessa uma superfície. Então, a vazão de água é a quantidade de água que sai pela torneira. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa uma superfície. Tá certo? Então, aqui, ó, o nosso amigo Jean-Baptiste Joseph Fourier, certo? Esse francês, seu Zezinho, mais conhecido entre os amigos como Zé, ele conseguiu medir este fluxo de calor. Ou seja, você tem um meio condutor, certo? E esse, tá vendo? Que a temperatura, olha, Maria, a temperatura T2, ela é maior que a temperatura T1. Para quê? Para garantir que o meu calor, ele escoe para cá. Ele consiga escoar para cá o meu calor, que é o meu fluxo. Aí você está vendo que esse calor vai depender de quem? Vai depender do comprimento e da área. Então, o fluxo de calor é a razão entre o calor que atravessa. Ó, vê como é igual, ó. Vazão de água é o volume de água em função do tempo. Por quê? Porque o que atravessa a torneira é água. Vou repetir, Maria. E o fluxo de calor é o quê? É a quantidade de calor que atravessa uma seção, uma área, em função de quem? Do tempo. Está vendo que a fórmula é praticamente a mesma. A diferença é que um mede o escoamento de água e outro mede o escoamento de calor. Então, o que foi que o Fourier percebeu? O Fourier percebeu que esse escoamento ele depende do tipo de material. Por exemplo, tem material que conduz bem o calor, por isso que a gente chama materiais condutores de calor. Existem materiais que dificultam a passagem do calor. Por exemplo, você vai cozinhar, a panela é toda metálica, mas o cabo dela é emborrachado. Ou seja, o cabo, ela dificulta a propagação do calor. A gente chama de ele é um meio isolante. A condutibilidade do plástico é pequena. Tá certo? Depende mais de quem? Depende também da área. Da área. Por exemplo, se você vai lavar a roupa seca mais depressa. Se você colocar ela dobrada ou ela esticada, aberta? Aonde é que ela seca primeiro, no varal? Esticada. Aberta, por quê? Porque quanto maior a área, certo? A maior área de contato, você aprende isso lá em química, quanto maior a área de contato, maior vai ser o fluxo de calor que vai passar por ela. Tá certo? Então, geralmente quando cai isso em prova, ele fala muito da energia solar, né? A energia das placas fotovoltaicas. E ele quer saber qual é a área da placa para absorver uma certa quantidade de energia. Estou dizendo como é que isso vai cair na prova, tá certo? Mas precisa entender o que acontece. E, logicamente, quanto maior a extensão, isso aqui que a gente está chamando de D, ó, geralmente a gente vai chamar de espessura. Por exemplo, uma parede da sua casa, ela passa a tarde toda recebendo calor.
À noite, você vai perceber que essa parede aqui de dentro, ela vai estar quentinha. Porque esse calor, ele vai ser transmitido, ele vai atravessar a parede. Claro que quanto maior a parede, maior a espessura da parede, menor é o calor que chega do outro lado. Vocês vão perceber que é uma questão teórica, tá certo? Por que que na Europa, no Brasil ainda não é comum usar isso, porque é caro ainda, mas na Europa se usa o vidro duplo. Vidro duplo. Ou seja, a nossa janela, ela tem dois vidros. Para quê? Para dificultar a saída do calor. Para manter a temperatura da casa constante. Tá certo? Baseado nesse princípio do fluxo de calor. Quanto mais grossa for a parede, menor o calor que chega na outra extremidade. Aí, às vezes, o cara faz uma parede de gesso. Aí, aqui no meio do parede de gesso, ele tem um material que é isolante térmico. Ele bota lá, sei lá, um isopor aqui dentro. Esse isopor, ele vai, né? Como ele tem uma baixa condutividade, né? O calor vai ser transmitido pouco através dele, então também ele absorve um pouco do calor. Tá certo? Então, a aplicação do vidro duplo está relacionado a buscar o equilíbrio térmico. Tá certo? A unidade de fluxo de calor é caloria sobre tempo. Só que existe a lei de Fourier. Quando a lei de Fourier cai, né, às vezes dá um nó cego para o aluno. Vamos lá. Então, no regime de escoamento perfeito, permanente ou estacionário, ou seja, o fluxo de calor constante, tá certo? Se meu fluxo de calor ele é constante, ou seja, a minha fonte ela sempre emite a mesma quantidade de calor, esse calor depende de quê? Primeiro, depende da área da barra. Depende do seu comprimento. Depende da diferença de temperatura entre o meio A e B. E depende também do que tipo de material é feita a barra. A minha expressão é essa aqui, ó. Vamos traduzir ela, tá certo? Porque esta equação, meninas, é aquela equação que é muito forte para cair em prova. Então, essa fórmula tem que decorar. Da mesma forma que eu não digo ao aluno que precisa decorar a escala termométrica, essa não. Essa é bom decorar. Então, fluxo de calor é igual a K. K é uma constante. Vou fazer a questão, peraí. K é uma constante chamada de condutibilidade térmica. Ninguém precisa decorar, nenhum valor é dado. Ou seja, veja que o cobre ele tem elevadíssima condutibilidade. Então, ele é um excelente condutor de calor. Certo? Já o ar seco, ele tem muito pequeno o seu condutibilidade. Vamos falar na nossa próxima aulinha sobre o princípio da garrafa térmica. Mas vamos adiantar aqui, para quem está presente, a garrafa térmica, ela tem internamente uma parede espelhada. A parede espelhada é para evitar a propagação do calor pela radiação. E também vai perceber que entre a parede e a garrafa existe um vácuo, porque o vácuo ela tem um baixíssimo poder de transmissão.
para evitar a transmissão pela condução. Tá certo? E convecção também, né? E convecção também, os dois. Mas isso aqui a gente vai ver na aula que vem. Tá certo? Então, a gente viu que o fluxo de calor depende do tipo de material, depende da área. Quanto maior a área, maior é a troca de calor. É só lembrar da questão da roupa molhada. A roupa esticada, ela seca mais rápido do que a roupa dobrada, porque a área de contato com o meio externo é maior. Também depende da diferença de temperatura entre os corpos e depende da espessura da camada. Só que a espessura ela é a única coisa que atrapalha. Quanto maior a espessura, quanto mais grossa for a camada, menos calor atravessa. Por exemplo, vamos fazer churrasco. Bota lá a carne para assar. Se a sua carne for muito alta, fatalmente ela vai assar por fora, mas não vai assar lá dentro, ela vai ficar mal passada. Certo? Por conta disso. Quanto maior a espessura da parede, menos calor termina atravessando. Exercício. Sim, dúvida entenderam aqui, ó. Então é a famosa equação do cão. Eu digo que é a equação do cão, essa fórmula. O cão. O cão late, pronto. O cão late, olha aí, ó. O cão late. Au, au. Beleza? Então, lei de Fourier, certo? Aí alguém vai perguntar, ô professor, peraí, e quando é que eu vou usar essa fórmula? E quando eu vou usar essa fórmula aqui, ó? Já estou dando o caminho das pedras. As duas fórmulas calculam o fluxo. Só que uma envolve calor e tempo, e a outra envolve o quê? As características do corpo. Então, se a questão falar o tipo de material, a questão falar das dimensões do corpo, você vai usar a fórmula do cão late. Agora, se a questão só quer saber qual é a quantidade de calor que atravessa em função do tempo, você usa essa fórmula de cá. Beleza? Não precisa decorar. Você vai repetir de novo essa última parte? Qual a última Quando usar o parte? coate, qual e o último qual? Pronto. Porque eu já estou me antecipando a pergunta de vocês. A pergunta de vocês vai ser, pessoal, quando é que vai usar essa? E quando é que vai usar essa? Quando a questão falar nas características do material, você vai usar o cão sem late. Quando a questão não quer saber se o material é um bom condutor, se o material é bom, mau condutor, você usa a equação, a definição de fluxo de calor, que é o calor dividido pelo tempo. Tá certo? Na hora da questão, você vai perceber fácil, fácil, quando vai usar uma e quando vai usar a outra. Tá certo? É fácil, fácil. Vamos lá. Questão 1. Dirá o seguinte. Durante uma aula de física, um professor pediu aos seus alunos que pensassem em uma fórmula de economizar energia elétrica de diferente daquelas triviais. Ou seja, vamos economizar energia, o que é? Apague a luz antes de sair do quarto, reduz o tempo do banho, desliga a televisão quando ninguém estiver assistindo. Então, isso aí são soluções triviais. Enquanto eles discutiam o problema, um grupo de alunos falou sobre uma padaria que possuía geladeiras com portas de vidro para mostrar os produtos em seu interior. Disseram que as portas desse tipo de geladeira apresentam um fluxo de energia do meio ambiente para o interior e que esse fluxo de calor poderia ser minimizado apenas trocando o vidro por outro material. Ou seja, ó, como
a porta da geladeira é de vidro e o vidro é transparente, o que acontecia? A energia de fora entrava. Então, se a energia de fora entrava, a temperatura dentro da geladeira terminava aumentando. Então, o meu compressor tinha que funcionar mais vezes. Por isso que meu consumo ele aumenta. Então, por isso que por que a turma pede para você não estar abrindo e a geladeira várias vezes? Exatamente para não estar alterando a temperatura interna. Porque se você abre a geladeira, o calor de fora entra. Então a temperatura da geladeira aumenta. Aí o que é que o compressor faz? E a temperatura baixa de novo. É a mesma coisa que acontece com o ar-condicionado. O ar-condicionado existe o que a gente chama de termostato. É um controle de temperatura. Então, quando a sala chegar numa certa temperatura, ele vai trabalhar na boa. Ele vai ficar só mantendo. Agora, imagine se começa a entrar mais pessoas, outra pessoa, a minha temperatura começa a subir. Na hora que a minha temperatura sobe, o meu termostato, ele bota a carga de novo. O compressor, ele dispara de novo, né? Ele tom de novo. Certo? Então, qual é a ideia? É trocar o vidro por material de menor condutibilidade térmica, ou seja, que ele conduza menos calor para dentro. Tá certo? Lembrando, gente, quando a sua mãe manda fechar a janela, certo? Não é para deixar o frio entrar, é para não deixar o calor sair. O calor se movimenta da maior temperatura para menor temperatura. Da maior para menor. Tá certo? Vamos lá, voltando para a questão. Aí o professor gostou, o professor de física adora essas ideias, né? Malucas. O professor gostou da ideia e elaborou a seguinte questão. Então a questão em si começa agora. O que tinha lá antes era somente, encher linguiça. A porta de vidro de uma dessas geladeiras mede 160 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Olha, se eu falei largura, se eu falei em largura, ela tem 50 centímetros de largura e 1,160 m de altura. Largura e altura da ideia de área. Oi. Tipo, quando dá muita informação assim que se encaixa na fórmula, é porque é ela, né? Pode ser, né? É uma ideia também, né? Quando ele dá muitas características do material, fatalmente é para usar o cão sem late. Por quê, ó? Ó o cão que late, o cão que late. O cão que late. Que late. Ó, ele falou em altura, falou em largura, da ideia de área. Ó a área aqui, ó. Área. Boa noite. Ele falou em espessura, também tem na forma do cão que late. Falou em condutibilidade, também está na equação de cão que late. É certo? Então, fatalmente, vamos usar essa equação aqui. Assim, se o interior da geladeira deve ter uma temperatura estável em 5 graus Celsius, num dia muito quente, quando a temperatura externa estiver a 30 graus, qual é o fluxo de calor da porta de vidro? E deu, também, uma diferença de temperatura. Uma temperatura dentro da geladeira de 5 graus Celsius e uma temperatura fora da geladeira de 30 graus Celsius. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Gente, agora, antes de fazer a questão, precisamos prestar atenção na constante. A unidade da constante está dizendo que o calor
é dado em caloria, o tempo é dado em segundos, olha, a distância é dado em centímetros e a temperatura em graus Celsius. Ó, centímetro está ok, graus Celsius está ok, então não precisa transformar nada. Vamos aplicar a fórmula. Então, quais foram os dados? Ó, a questão falou em condutividade, falou em área, porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, 50 vezes 160 vai dar 8.000 centímetros quadrados. E a diferença de temperatura é a temperatura maior menos a temperatura menor. A temperatura externa menos a temperatura interna. 30 menos 5 me dá uma variação de temperatura de 25. E a minha espessura, o K é a constante de condutibilidade. Você é dado aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Coeficiente de condutibilidade. É tabelada. Aqui é a tabela. Ninguém precisa decorar nada. A questão dá. Vamos lá, então aplicando a lei do cão, o cão late, eu vou jogar e o meu K vale 2 vezes 10 a menos 3. A minha área, 8 vezes 10 a terceira. A diferença de temperatura em módulo, 25. E a espessura vale 2. Ó, 10 a terceira, ele vai, o 2 cancela com 2. E o 10 a terceira também cancela com 10 a terceira aqui, ó. Então, ficaria 8 vezes 25. 8 vezes 25 vai dar 200 calorias por segundo. Então, em cada segundo, atravessa a geladeira 200 calorias. Então, pessoal, a aula de hoje ela é fundamental para o SSA2 e para o Enem nem se fala. Tá? É uma questão muito forte de se cobrar a questão, isso aí. Tá? E aí você pode até gravar assim, ó. Faz assim, ó. Anota assim, ó. Fluxo de calor é igual ao calor sobre ΔT. Maria Luísa, assim que acabar a aula, eu coloco esse material e o da aula passada lá no Classroom, tá? Sobre ΔT, que é igual a K vezes A delta teta sobre E. Pronto, você sabe assim, ó. Eli, manda para mim uma mensagem no WhatsApp, que eu mando para você, tá certo? Você tem meu número? Laís, já tem um grupo de física de WhatsApp, tá? Então, qualquer coisa eu mando por lá, tá? Senão eu vou ter que ficar criando um bocado de grupo, eu vou ficar maluco, tá bom? Quem não tiver no grupo Física 360 Graus, manda eu mando uma mensagem. Pessoal, eu tô fora, que eu adiciono vocês, tá certo? Não se preocupa. Tranquilo com a questão? Ó, professor, você pode falar essa última parte que o senhor colocou, que Aqui é que eu dividido escrevi? por ΔT? Isso Sim, aqui? por quê? As Não, outras duas. porque não é Fazer para fluxo. mostrar, né? O É que é igual. um e outra. É para decorar. Decora de uma vez só. Quando você vai anotar no caderno, anota logo assim, ó. Ou você usa essa aqui, ou usa essa. Aí, dependendo da questão, usa uma ou Dependendo, outra. você já está prontinha para usar. Tá bom? Aí você coloca aqui em cima assim, ó. Fluxo de calor. E bota essa formulazinha lá. Beleza. Tranquilo? Também conhecida como lei de Fourier, né?
Lei de Fourier. De Fourier. O francês fala mais afrescalhado aí, né? Não sei não, eu sou... Dá para mim não. É Fourier, para mim tá bom. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir? Ô, professor, Fala ela. a área tem que ser obrigatoriamente em notação científica? Não. Você vai trabalhar da forma que você achar mais confortável. Tá certo? Agora, o que você precisa obedecer, ó, são as unidades da constante. Tá bom? Ou seja, como aqui está em centímetro, aqui eu deixo centímetro. Como aqui está em grau Celsius, aqui eu deixo grau Celsius. Como aqui está em caloria, a resposta sai em caloria por segundo. Tá bom? Porque, pessoal, e se a questão tivesse dado aqui a temperatura em Fahrenheit? Aí tu teria que transformar de Fahrenheit para Celsius para poder jogar na fórmula, entendeu? A forma que a turma usa para cobrar a escala termométrica podia ser também. Em Kelvin também. Mas lembrando que como ele quer a variação de temperatura, eu sei, e você sabe, nós sabemos, que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Então, se ele coloca aqui em Kelvin, não muda nada. Faz do mesmo jeito, não precisa transformar. Porque eu quero a variação. Beleza? Esse assunto derruba muita gente, tá? E a gente tá só no comecinho. Pessoal que quer fazer medicina, quer fazer os cursos mais concorridos da UPE, a melhor opção é através do seriado. Por quê? Porque o pessoal só vai pensar em estudar no terceiro ano. Então já passou o SSA1, levou pau, SSA2 já levou pau, e quando ele vai acordar para a vida, é no SS3. E aí ele tem que juntar, estudar SSC3 junto com o Enem. Aí ele não vai conseguir conciliar. Certo? Então, por isso que eu falo, chama os amigos, né? Os amigos, pronto. Pronto, Laís está aí, ó. Não é questão de difícil, Enem, porque, Maria, é porque no Enem é mais pessoas fazendo. E no seriado são apenas as pessoas do segundo ano. Então, teoricamente, a concorrência ela é menor. Claro que o número de vagas também é um percentual, mas é mais uma oportunidade. Então, precisa de convide os amigos, formem grupos grupos de estudo, certo? Essa nossa aula daqui é para isso. Por isso que essa aula é quase de graça. É muita coisa que você recebe, e você recebe isso pagando num curso R$ 100 de mensalidade. Não estou brincando. A turma paga para assistir essa aula, né? Entupida de gente no formigueiro. E aqui a gente está assistindo um pequeno grupo, de uma forma com a qualidade muito melhor de entendimento, porque vocês podem, né? Numa sala com 50, 100 pessoas, eu não podia estar atendendo Maria Luísa, respondendo as dúvidas dela durante a aula, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Fala. Uma barra metálica é aquecida conforme a figura A. A figura A, B, C são termômetros. Então, tem um termômetro em A, tem um termômetro em B e tem um termômetro em C. Admita que a condução, olha, condução do calor em regime estacionário
e no sentido longitudinal da barra, quando os termômetros das extremidades indicarem 200, ó, 280, quanto marca o termômetro intermediário? Vamos lá? Montando a questão, sabemos que o escoamento ocorre de forma em regime estacionário. Desta forma, o fluxo de calor ao longo da barra ele é constante. O fluxo que ocorre entre o ponto A e o ponto C é igual ao fluxo que acontece entre o ponto C e o ponto B. Aplicando a lei de Fourier para cada trecho, nós temos que K vezes a área da seção, vezes a diferença de temperatura entre os pontos, está para a distância entre os pontos. Fazendo a mesma coisa para o trecho CB, a constante é a mesma, a área é a mesma. Eu tenho agora a diferença de temperatura entre os pontos e a distância entre os pontos, que vai funcionar como a nossa espessura. Eu posso eliminar a constante, eu posso eliminar a área, e nós temos que a variação de temperatura entre A e C está para a distância entre os pontos, do mesmo forma que a diferença de temperatura entre os pontos C e B também está para a sua distância. Substituindo, 200 menos TC está para 50, TC menos 80 está para 30. Simplificando, eu posso ter agora 3 vezes 200 menos TC igual a 5 TC menos 80. Aplicando a distributiva e eliminando os parênteses, ele vai encontrar 3 vezes 200, 600, 3 vezes TC menos 3 TC, 5 TC menos 5 vezes 8 menos 400. Organizando aqui, eu vou ter 8 TC igual a 1000, TC vai ser igual a 125 graus Celsius. Beleza? Beleza. Gente, vê só. Então, o que é que acontece? Hoje, nós fomos até propagação do calor pela condução. Semana que vem, veremos convecção. Então, semana que vem, a gente vai entender a brisa marítima, vamos entender o funcionamento da geladeira, o funcionamento do ar-condicionado. Professor, Oi. você na próxima aula, quando o senhor iniciar sobre o princípio da garrafa térmica, que o senhor falou que ia comentar semana que vem, você Sim. poderia explicar de novo essa parte do vácuo, porque eu não entendi muito bem. Tipo, eu entendi que internamente é uma parede espelhada, evita a Isso. propagação. Então Sim. agora eu não entendi essa parte do Do vácuo. vácuo. Porque, pessoal, nem a convecção, nem a condução se propaga no vácuo. Apenas a radiação. Então, acontece, a parede espelhada evita a propagação pela radiação para fora. Depois, claro que pode ter, a parede espelhada, ela vai esquentar. Então, o calor, ele consegue escapar por ali, o calor por condução. Mas quando chega no vácuo, ele é retido. E quando chega na garrafa que é de plástico, ela fica retida de novo. Então, por isso que a garrafa térmica é chamada de sistema adiabático. Ou seja, a troca de calor com o meio externo é nula. Ok? Beleza? Pronto, vê só. Então, semana que vem, vamos entrar nesse capítulo aí importantíssimo. Não, não vou falar melhor, vou falar de verdade, né? Porque eu só fiz apresentar. Tá? Eu falei em condução. Eu que adiantei já o que vai ser visto semana que vem. Tá certo?
Eu não vi a matéria, não. Eu só fiz jogar a lenha no fogo, para vocês ficarem com curiosidade. Beleza? Galera, semana que vem, tá? A gente tá aqui. 6 horas da noite. O link eu vou tentar divulgar mais cedo. Porque ainda tem vocês convidarem a turma toda. E os slides eu vou colocar agora, Luísa. Tá? Nada, Isabelle. Me segue lá no Instagram e se adiciona lá no canal do YouTube, tá? Eu vou começar a responder as questões do SSA a partir de mês que vem, de junho. Já começa a responder as provas lá. Beleza? Sextou, galera. Sextou. É hora de comer o cuscuz agora.